Eu convidei esses pregadores reais, porque esse evento, igreja, não pretende ser um show, mas são eventos da vida. E eu acredito que muitos se identificam, estão se identificando com o que está acontecendo aqui nessa noite. Eu vou pedir que os irmãos acompanhem comigo aqui no Data Show, fica mais fácil você observar, porque eu já quero ir para a parte da palavra de Deus, que estabelece quem é o homem e quem é a mulher, e o propósito de Deus. Eu trouxe, igreja, como tema essa primeira parte, resgatando os papéis originais. E os irmãos que puderem, se você não tiver com a tua Bíblia, não se preocupe. Nós vamos ler o livro de Gênesis, e em casa, se os irmãos quiserem anotar, quem tiver com a Bíblia acompanhar. Detalhe, nós não pretendemos passar das 22 horas. Se passar um pouquinho, eu gostaria que os irmãos nos perdoassem. Amém? Tivemos um pequeno atraso no início, mas tudo sob o controle de Deus. Gênesis 2, 18, depois do 21 ao 24. A palavra de Deus, igreja, nós vamos começar pelos primeiros preceitos bíblicos. Gênesis 2, 18. A palavra de Deus diz assim: disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que esteja junto dele. Algumas versões ramificam um pouquinho esse final, mas o texto é o teor mesmo. Tudo que Deus fez, a Bíblia diz que ele dizia, que a palavra do Senhor diz assim: e viu Deus que era bom. E viu Deus que era bom. Tudo que Deus fez, e viu Deus que era bom. Mas a Bíblia diz, igreja, que não é bom que o homem esteja só, sem companhia. E esse esteja é viva. Não é bom que o homem viva só. Deus criou uma pessoa para viver e conviver com o homem. A mulher é um presente de Deus para o homem. Todos os homens, por favor, digam amém. Amém. Por que eu estou enfatizando isso nessa noite? Para que o irmão e a irmã pegue essa segunda parte da fala e habitue-se a olhar para a tua esposa e dizer para ela: você é um presente de Deus para mim. E até o final desta pregação, deste evento, igreja, eu gostaria que todos mantivessem a visão de que a mulher é um presente de Deus. Porque tudo mais que Deus orientar vai ser pensando num presente que o Senhor concedeu. Do versículo 21 em diante, a palavra do Senhor diz assim: então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Meu irmão e minha irmã, simbolicamente, claro, falando, tipologicamente também, o período do sono que o homem passou até que ele tivesse ao lado dele uma mulher, corresponde indiretamente, ligado ao texto, entenda-o indiretamente, porque é uma construção do pastor, ao período que o homem não conheceu a esposa. É como se fosse um período de adormecimento. Nós não estávamos com os olhos abertos para ela, para ele, mas eu quero falar aqui no sentido dela. Durante um tempo da vida do irmão e da irmã, é como se estivesse adormecido. Mas aí a palavra de Deus continua dizendo o seguinte: e este, o homem, adormeceu e tomou Deus uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. Adão não sabia que Deus tinha tirado uma costela dele, e Deus fechou direitinho, não dava para perceber. Irmãos, o homem já nasce sentindo falta da mulher. O homem cresce sentindo falta da, entenda bem, não é de mulher, é da mulher. Depois perceba a diferença. O homem cresce sentindo falta da mulher. O homem se organiza melhor com a mulher. E Deus foi construindo um relacionamento perfeito, igreja. A palavra do Senhor no versículo 23 disse assim, versículo 22: e a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe trouxe. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa,
por quanto do varão foi tomada. Por isso, entenda a expressão, por este motivo, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher. Entenda a visão espiritual. Quando Deus tira da costela de Adão a costela de Adão, cria uma mulher, essa mulher era a mulher de Adão. Por quê? Ela tinha uma ligação íntima, espiritualmente falando, com Adão, fora tirada dele, e ela voltava para Adão. Ela voltava para Adão. E a Bíblia cita, a igreja, o termo aqui, quando o Senhor diz assim: por isso, o homem ele vai deixar pai e mãe. A passagem que nós temos ao lado dos nossos pais, ela é transitória, ela tem um tempo certo e limitado. E a palavra do Senhor diz o seguinte: deixando pai e mãe, o homem, ele não vai se ajuntar, ele não vai ficar junto de uma mulher. Se eu pudesse hoje trazer aqui de uma forma simbólica, eu colocaria aqui do meu lado uma pessoa, seja ela qual fosse, eu estaria junto dela, eu estaria junto dela. Mas o termo aqui é unir. Junto é uma coisa, unido é outra. E a palavra aqui diz: o homem, ele vai se unir à sua mulher. E então, a palavra do Senhor diz: tornar-se-ão dois numa carne. Dois numa carne. Quando entendemos o projeto de Deus, porque ele é perfeito, o irmão e a irmã vai perceber o seguinte: a vossa mulher, meu irmão, não é acaso. Não foi pela sua habilidade de conquista que ela veio conviver contigo. A vossa mulher é um propósito de Deus, pré-estabelecido, desculpa a redundância, pela presciência de Deus. Deus preparou a mulher para o homem. E detalhe, talvez o irmão e a irmã fale o homem daqui a pouco. Deus preparou uma mulher que se chama sua. Esta mulher que está com você, veja bem, você tem que entender se ela é sua mulher. Porque biblicamente falando, igreja, não há nada que seja acaso debaixo do céu. Tudo tem um propósito. O homem na queda desvirtuou a visão. E desvirtuando a visão, o homem cego, igreja, acabou infelizmente procurando coisas que não são do agrado de Deus. O termo unir, e eu quero que os irmãos entendam, por que é diferente de estar juntos. Unidos é um propósito, unidos é uma visão, unidos é uma vida. Juntos podem haver propósitos diferentes. Muitos casais estão vivendo juntos, mas não estão unidos. Quando estamos unidos, igreja, ao uníssono, a voz é uma, a visão é uma, o projeto é um. A partir dessa noite, comece a refletir se o irmão, se a irmã está vivendo juntos ou está vivendo unido. Juntos é carne, unidos é espírito. Juntos, infelizmente, igreja, é individualismo e egocentrismo. Unidos é quando um tem que ceder e o outro tem que ceder. Juntos, um quer somar e o outro também quer somar. O que isso muda? É quando um dá a razão para o outro. Presta atenção nisso. Juntos, um quer ter a razão. Unidos, um dá a razão para o outro. E quando aprendemos a dar a razão para o outro, todas as chamas das contendas caem por terra. Porque não brigamos mais por um propósito pessoal, mas sim por um propósito conjunto. Vale o conjunto em detrimento do individual. Agora nós vamos ter, igreja, infelizmente, uma mudança do ambiente. No livro de Gênesis, capítulo 3, do versículo 1 ao 6, nós vamos ter aqui, veja bem, num casal, que até então nós temos aqui duas pessoas, vai acontecer algo diferente. E dessa passagem, do capítulo 3 em diante, eu gostaria que os irmãos acompanhassem comigo, por gentileza. Gênesis, capítulo 3, do versículo 1 em diante. Só mudar a página onde eu estou aqui. Diz assim: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher:
É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem dele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Irmãos, no relacionamento perfeito que Deus criara, vai surgir agora, igreja, uma terceira pessoa, um terceiro elemento. E essa terceira pessoa, quando ela chega, igreja, primeiro, entra esse terceiro elemento no relacionamento e a natureza humana é contaminada. A visão perfeita de Deus para o casal agora, igreja, infelizmente ela se distorce. E o homem e a mulher, ambos foram contaminados. Terceiro detalhe, nós vamos ver a seguir, dentro dessa mesma visão, eu vou resumir um pouco, o primeiro homicídio. Porque a partir do momento que a contaminação entrou, o homicídio, a criminalidade, a contenda, a violência, a traição, os ciúmes, tudo aquilo que não vem de Deus entrou também. Presta bem atenção nisso. E quando entraram e foram concebidos pelo casal, Deus precisou, igreja, tirar esse casal daquele plano perfeito que Ele criara. Presta atenção nisso, casais do Senhor. Deus criou o vosso relacionamento perfeito. Mas vai haver uma terceira pessoa, que não é você, que não é a tua esposa, que vai ficar o tempo todo procurando uma brecha para entrar no teu relacionamento. E essa terceira pessoa vai oferecer tudo que puder te enganar. Primeiro vai procurar enganar para que esse tendo influência no outro, leve a terra. Vou te dar um exemplo. O fruto aqui, igreja, não confunda com fruta. Primeiro, não tem nada a ver com maçã, não tem nada a ver com nada comestível, no sentido de alguém dar na boca do outro. Não é isso. É uma metáfora que o Senhor utiliza para explicar, igreja, que no ambiente que Ele criara, o homem acabou aceitando algo que não era da parte de Deus e compartilhando com a família. O homem chega em casa tenso, a mulher chega em casa tensa. Agora eu vou sair um pouquinho do texto bíblico para vão entender a construção. E quando ele chega tenso, nervoso, chateado em casa, ele começa a conceber algo que não é da parte de Deus. Pastor, tensão não é da parte de Deus? Eu não me referi a isso, mas sim aos frutos que os pés, que as tensões, que os medos vão causando na nossa vida. E é comum, igreja, a esposa estar em casa ou o marido estar em casa tranquilo. Olhe bem, toda contenda começou em toda crise começou em É muito raro que ambos ao mesmo tempo comecem uma contenda. E essa contenda não agrada a Deus, porque ela vai gerar uma contaminação. Um estava tranquilo, um estava seguro, um estava bem, o outro não. Esse é o que nós chamamos de fruto que foi dado. E aí começa agora um oferecer para o outro. São as discussões, são as ofensas, são as desconfianças. E quando um casal vê, igreja, ambos estão contaminados, perderam a essência. Presta bem atenção nisso. E o texto bíblico continua dizendo o seguinte: nós temos que contextualizados nos nossos dias. Deus então, igreja, Ele vai repartir as funções. Até então, se os irmãos observarem bem, Deus já havia dado a Adão a primazia do controle. Ele tinha uma responsabilidade, Ele nomeou no Éden todas as coisas existentes. E aí o que aconteceu ali naquele momento? Presta atenção. Quando o homem cede, ele perde a autoridade. Presta atenção nisso. Quando o homem cede, a esposa não o respeita. Presta atenção nisso. A agressividade, a desconfiança. O homem pode talvez não perceber, mas ele vai sendo descaracterizado como a pessoa que Deus criou. Deus criou você, homem de Deus, como cabeça do teu lar, para cuidar da tua casa. Presta atenção nisso, para cuidar da tua família. Não adianta querer cuidar da família dos outros. Não adianta, como o nosso irmão acabou de testemunhar, colocar o teu sonho pessoal em detrimento do sonho da tua família. Presta atenção no que eu vou te falar nessa noite. Homem de Deus,
você tem que buscar as suas realizações antes do teu casamento. Você tem que buscar os teus sonhos antes do casamento. Depois que você se casa, primeiro Deus, depois tua família, depois tua família. Pastor, mas os meus sonhos pessoais como ficam? Havendo possibilidades. Depois do cuidado da tua família, você pode até ir atrás do seu, mas se os teus sonhos pessoais afetam de alguma maneira o crescimento da tua casa, você vai ter que abrir mão dos seus sonhos pessoais e vai cuidar da tua casa. Não adianta querer ganhar o mundo e perder a família. Presta bem atenção nisso. Não adianta querer correr agora atrás dos projetos e perder a tua casa. Você está prestando atenção? E por quê? Porque da mesma maneira que Deus colocou na mão de Adão cuidar do Éden, Deus colocou na tua mão cuidar do teu Éden, chamado família. A terceira pessoa, infelizmente, que atacou o Éden, ela continua perto da nossa família, sim. E compete a você, homem de Deus, não aceitar nenhum tipo de proposta que infelizmente o nosso adversário traz à nossa casa. O teu Éden tem que estar guardado, o teu Éden tem que estar protegido. A Bíblia cita, olha bem, diabo ele amarra valente, saqueia a casa. Se os irmãos observarem bem aqui no Éden, a estratégia de Satanás foi diferente. Ele contaminou um para que contaminasse o todo. Compete ao homem ser o vigilante. Eu vou falar sobre a mulher daqui a pouco, mas eu quero que o homem entenda, é o seu papel. E quando nós falamos que Deus reparte as funções do corpo, Deus vai agora lidar, presta atenção, sempre pensando em corpo. Do corpo de Adão ele tira a costela, e o corpo de Adão agora não se torna dois. Entenda, a mulher ela volta. Entenda, tua mulher voltou para você, ela voltou para você, porque é sua. Por isso que agora o seu corpo está completo, seu corpo agora está perfeito. E a Bíblia, não vou adiantar não, mas eu quero pedir que os irmãos, se possível, abram a Bíblia no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 23. Efésios, capítulo 5, versículo 23. Deus agora, igreja, Ele vai estabelecer ordem espiritual. Efésios 5, 23, o Senhor diz assim: porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Vou repetir: o marido é o cabeça da mulher, versículo 23, tá? Como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Isso é uma lei, é uma ordem. Compete ao marido salvar o corpo. O corpo é tua casa, o corpo é tua família. E aqui não é o corpo físico da tua esposa, aqui é o corpo espiritual chamado casa. Casa bíblica é família. O homem tem a responsabilidade dada por Deus de salvar a família, de salvar a casa. Olha bem, é você quem tem a autoridade espiritual. Ser marido é um dom, ser marido é habilidade. Você tem a habilidade de marido. E para eu não avançar, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar, falando da igreja, a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao seu próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Amados, Deus ele traz aqui um referencial para que nós saibamos o que fazer no cuidado da nossa casa. O homem que perdeu a autoridade, o homem que perdeu a identidade, ele não sabe o que fazer, porque o dom, a habilidade que ele possui, infelizmente, está ofuscado por uma visão de mundo, ideológica de mundo. Mas o homem, igreja, que continua arraigado em Deus, ele mantém
tem em si esta responsabilidade, sim, de cuidador, de provedor. Por isso que o Senhor faz uma comparação com a igreja. A igreja, muitas vezes, irmãos, ela não mereceria, entre aspas, o amor do Senhor Jesus Cristo. Mas Deus tem um compromisso tal com a igreja, que Ele não abre mão. E a igreja, com o tempo, ela reconhece sim quem é o Senhor Jesus. Marido, vou te falar uma coisa, viu? Deus não te levantou para se irritar contra a tua casa. Deus não te levantou para que você seja um opressor dentro do teu lar. Deus não te levantou para que você seja o adversário da tua esposa. Mas o Senhor diz o seguinte: olha para a tua esposa como você olha para o teu próprio corpo. É você que cuida, é você que alimenta, é você que protege. Está entendendo? A mulher da oposição, viu? A mulher, na verdade, é o apoio que Deus colocou na vida do homem. Amar a mulher, igreja, tem que haver o mesmo desprendimento com que Cristo amou a igreja. O Senhor simplesmente Ele ama a igreja. E Ele ama porque ama a igreja. E o homem deve amar a sua esposa porque ama. E não amar em palavras, não amar no sentido de dizer eu te amo, mas amar em conduta, amar em atitudes. A esposa tem que sentir o amor que o homem tem por ela, e não ouvir apenas, ainda que o falar seja importante. Deve sim falar, mas a conduta tem que corroborar com a fala que está sendo dita. É através da conduta, é através da atitude que falamos mais alto o que é o amor. O texto, igreja, continua. 1 Coríntios, capítulo 11. Vamos repetir uma passagem que eu falei, mas é importante. 1 Coríntios, capítulo 11, no versículo 3. Os irmãos que quiserem, anotem por gentileza. 1 Coríntios 11, versículo 3. A palavra de Deus diz assim: quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Há uma ordem. Há uma ordem. O homem que está ligado em Deus, ele vai sentir que ele não está solto nem está só. Existe uma ordem espiritual. Quando aconteceu o ataque ao Éden, a reflexão deste ataque continua ocorrendo nos dias de hoje. Mas a igreja que foi resgatada por Cristo, ela também trouxe à baila tudo o que Deus orientou lá no passado. O homem tem que saber o seguinte: Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher. Isso é uma ordem que o diabo faz de tudo para tirar da sequência. Para que os irmãos tenham uma ideia, vamos inverter. O filho chega em casa diante de uma determinada situação e ele fala para a mãe: mãe, eu preciso resolver determinada coisa, o que eu faço? A esposa faz o quê? Espera aí, meu marido, nós precisamos resolver algo, o que eu faço? O marido vai onde? O marido vai ao Senhor: Senhor, minha família precisa resolver algo. Olha o que o Senhor disse: tudo aquilo que você pedir em meu nome. Pedir por quem? Por Deus. E sabe o que Deus faz? Porque Cristo está ligado em Deus. Presta atenção nisso. Marido, você tem um dom. O que quer que a tua família necessite, Deus te deu um dom. Deus te deu um dom que você pode conseguir, você pode obter, você pode gerar. Ser provedor, presta atenção, não é apenas físico, no sentido do irmão ir lá trabalhar para conseguir. Esse é o sentido material. Ser provedor tem o sentido de proverá. É através da tua vida, marido, que Deus proverá o que quer que a tua casa necessite. É um dom espiritual. E Deus jamais vai voltar atrás. A palavra que diz: o homem carnal perdeu essa visão, mas o homem espiritual tem que resgatar essa visão. E é você que prega na tua casa dizendo para a tua família: não se preocupe, porque eu vou falar com Deus. Não se preocupe, meu filho, porque eu vou falar com Deus. Imagina a criança quando precisa de algo que ela diz: eu vou pedir com a minha mãe. Agora imagine a esposa naquele momento, ela vai dizer: peraí que eu vou lá e vou falar com o teu pai. E o marido vai falar o quê?
eu falo com Deus. É uma linha que ela nunca se rompe. Marido, presta atenção. Se você não for um homem de oração, você está em crise. Se você não for um homem de oração, isso não é uma brincadeira. Se você não for um homem de oração, você está em crise. Você pode ter a imagem que você quiser, para quem você quiser, mas você sabe que está em crise. Está em crise por quê? Perdeu o vínculo com a cabeça. Se nessa noite você entender a revelação do Espírito Santo, você vai perceber que a ligação é muito mais profunda, é espiritual. O homem que está ligado a Deus, ele provê o que quer que a família necessite. Não importa o que, você crendo, vai acontecer. Isso é espiritual. E eu quero continuar aqui no texto, e vou pedir que a igreja acompanhe comigo, por gentileza. Trata-se de dom. É um dom. É um dom. Um pouquinho antes, quando eu falei que Cristo é a cabeça do homem, o que a cabeça faz? A cabeça tem percepção, a cabeça tem avaliações, a cabeça tem decisões, a cabeça tem provisão e proteção. E isso, igreja, você pode ampliar. Deus capacitou o homem com o dom de ser marido, dom de ser esposo, dom de ser pai. São habilidades inerentes ao homem, estão em você. O homem que perdeu a visão, desculpe o termo agora que eu vou utilizar tanto quanto chulo, infelizmente não está dando conta da responsabilidade que Deus deu na tua mão. E aí você começa a responsabilizar ou até culpabilizar a tua esposa, teus filhos, teu trabalho, enfim. Na verdade, o maior responsável por tudo isso é você mesmo, que está perdendo a visão espiritual e está perdendo a oportunidade de deixar Deus fazer a obra através da tua vida. O Senhor disse que Ele jamais vai nos deixar órfãos. Entenda, por que eu estou falando isso com o homem de Deus? Nunca houve nos bares tantos homens. Nunca houve tanta drogadição entre jovens e adultos. Infelizmente, as cadeias penitenciárias têm um número muito maior de homens do que de mulheres. Porque quando o homem, igreja, perdeu a sua autoridade lá no Éden, ele vem, infelizmente, também arrecadando os prejuízos com o tempo. Por isso que alguns pulam daqui para lá, pulam de lá para cá. E eu quero convidar os homens nessa noite: resgate a função precípua que Deus colocou na tua vida. Resgate o teu chamado, resgate a tua autoridade, resgate o seu nome, resgate quem você é, resgate a sua vergonha. Entenda o que é isso? Resgate a sua vergonha. Abre aspas. Quando eu era pequeno, meu pai falava assim para mim: filho, o homem tem que ter vergonha. Ele tem que ter vergonha de fazer algumas coisas. Ele tem que se sentir envergonhado de errar. Tem que se sentir envergonhado de brigar com a família. Tem que se sentir envergonhado de brigar com os filhos. Tem que se sentir envergonhado de não ser exemplo. Tem que ser. E aquilo, igreja, ficou fixado na minha cabeça. Mas muitos hoje fazem o que fazem, não sentem vergonha de si mesmos. Ainda acham que tem o direito e a autoridade de fazer. Resgate da vergonha, igreja, é quando o homem tem a humildade de falar para a esposa, para os filhos, para os vizinhos, se necessário: perdoa. Porque a vergonha faz o rosto arder. Não se ofenda. Isso faz parte do que Deus colocou na nossa vida, sabia? E continuando o texto, eu gostaria que os irmãos, se possível, acompanhassem também. Eu estou discorrendo, igreja, um pouquinho rápido, porque é um estudo longo que nós estamos fazendo aqui num tempo bastante curto. Mas eu quero trazer tudo o que está escrito aqui, igreja. E aqui, quando eu falo tratar-se do dom, algumas pessoas, igreja, ainda que, vai estar escrito aqui no telão, ainda que alguns gostem de ouvir o eu te amo, o texto refere-se à conduta, já falei sobre isso, à postura. Veja bem, é o ato de amar. Amar é um ato. Amar é um ato. E esse ato tem que ser contínuo. Seguindo, eu quero falar um pouco sobre a mulher. A Bíblia diz, igreja, que a mulher é a parte mais sensível. No original, perdão, no português está fraca. O original é sensível do corpo humano. Se os irmãos perceberem nessa noite, as partes que você mais necessita do seu corpo
são as partes mais sensíveis, por incrível que pareça. Os olhos são sensíveis, não é verdade? Os órgãos genitais masculinos principalmente são sensíveis. E outras partes do nosso corpo são sensíveis. Então, quando as partes do nosso corpo são sensíveis, nós as protegemos mais. E o que não quer dizer, igreja, que os nossos olhos sejam fracos, ou que qualquer outra parte sensível do corpo. Entenda quando o Senhor fala, a mulher no corpo é a parte mais sensível, o que não tira a sua importância. O marido precisa entender, a mulher, em algumas versões, ela está fraca, mas a mulher é a parte do corpo mais sensível. E no livro de Provérbios, capítulo 14, no versículo 1, quem puder acompanhar, por favor, acompanhe, fala a respeito da mulher, não apenas aqui, é óbvio, igreja, em outras passagens também, mas o que a Bíblia faz, igreja? A Bíblia, ela personaliza cada uma das pessoas. Deixa eu achar o texto primeiro, que é mais fácil eu falar e ler. Provérbios 14, versículo 1. A palavra de Deus diz assim: a mulher sábia edifica o lar. Eu quero que nessa noite, só um minutinho, igreja, a igreja receba. A mulher sábia edifica o lar, mas a insensata com as próprias mãos o derruba. Existe uma responsabilidade muito grande na mão de uma mulher. Edificar, igreja, é construir, mas no português se perde a fala, se perde, igreja, a legitimidade do termo, porque edificar é pegar em qualquer ponto e construir. Edificar, igreja, é fazer com que algo do nada se transforme em algo tremendo e gigante. Mulheres de Deus, Deus colocou um dom na tua mão, que é o dom de construir, E vai haver sempre uma batalha, porque pela sensibilidade feminina, nós tivemos aqui um exemplo muito claro. A nossa irmã Alice disse que mesmo ela amando o marido, no momento que ela ouviu, naquele momento ela endureceu. E a fala dela, ainda que o sentimento fosse um, a fala era outra. E vou dizer uma coisa para as irmãs, para as mulheres. A mulher, ela tem uma dificuldade muito grande com o sentimento. A mulher, muitas vezes, devido aos sentimentos, ela é acometida por doenças psicossomáticas de uma forma muito mais abrangente que o homem. Vem aumentando significativamente. Eu não peguei os dados estatísticos, tá? Mas as mulheres que estão hoje bebendo e usando drogas, hoje são muito maiores. Eu tenho de cabeça alguns dados, mas eu prefiro não citar para não incorrer em algum erro. Mas hoje as mulheres bebem muito mais, usam muito mais drogas, praticam furtos e assaltos. Hoje as mulheres são presas por tráfico. Hoje as mulheres vêm mudando o perfil, e grande parte delas, pasmem, tem a ver com o marido, com o companheiro, uma figura masculina. As mulheres do tráfico, na sua grande maioria, estão ligadas a homens do tráfico também. A mulher é fiel. Interessante, né? A mulher tem uma fidelidade que muitas vezes ultrapassa até mesmo a racionalidade. E essa fidelidade que a mulher possui, igreja, foi dada pelo Senhor. A mulher, ela edifica, porque ela tem um desejo realmente arraigado de fazer. A mulher sonha desde sempre. A mulher sonha desde sempre. O homem começa a sonhar depois de uma determinada idade com projetos de um lar. A mulher, desde a mais tenra idade, só que o irmão tem uma ideia. Os irmãos vão perceber que é muito comum uma menina, mesmo pequenininha, ela já pega uma boneca, ela faz o mesmo gesto de uma mãe com um bebê, o mesmo gesto. Você pode colocar uma boneca na mão de uma menina em qualquer fase da vida dela, em qualquer fase. Ela reproduz o ato de uma mãe, na hora. Curiosamente, o homem demora bem mais para reproduzir o ato de um pai. A menina, naturalmente, igreja, ela vai ter uma identidade, ainda que as feministas discordem disso, mas a menina, naturalmente, tem identidade, sim, com a casa, com o lar, com fogão. Pasmem. Isso eu tive essa experiência pessoal. Como assistente social, a equipe na qual eu trabalhava dizia antes: Djalma, não deixa que a sua filha seja mais uma escrava da sociedade, etc, etc. E eu me lembro, igreja, que passeando com meu filho e minha filha,
aqui na Tiradentes, em outros lugares, a minha filha viu uma vassoura, um rodo, ela queria comprar. E não adiantava eu falar, não, a mulher não pode ser educada. Não, a identidade da criança, igreja, o irmão vai perceber isso. Entra numa loja com seus filhos, deixa sua menina, naturalmente, a menina pega a vassoura sozinha. Sempre tem aqueles que falam, olha o pai já ensinando ela a ser empregada do marido. Mulher não consegue entrar numa casa suja. Não se ofenda. Nós homens entramos, sentamos, comemos e assistimos televisão. Pode observar, a mulher, se ela chegar na casa de outra mulher e a casa estiver suja, ela mal consegue conversar, que ela quer limpar. Ela fala, meu Deus, por que ela não tira aquele negócio do chão? Por que não tira aquilo ali? Entendeu? Pode observar, está na natureza da mulher, presta atenção. O homem é capaz de chegar ali, liga a televisão, cruza as pernas quando está o jogo, mano. Qual é a diferença? Veja bem, não é, por favor, que os homens não se ofendam, quer dizer que nós não sejamos higiênicos. Deus já colocou. Ela quase escapou ele agora. Ele foi rir, Adelaide deu uma cotovela. Eu ri, Adelaide, mas tudo bem. Brincadeira, igreja. Cadê? O que eu quero que a igreja entenda, eu creio que os irmãos estão entendendo. Ninguém está aqui para ensinar o marido a ser marido, a esposa a ser esposa, o casal a ser casal. Mas nós estamos aqui para redescobrir o que já está dentro de nós. Deus já colocou em nós quem nós somos, tanto isolada quanto coletivamente. O marido, igreja, já está dentro dele ser marido, a esposa já está dentro dela ser esposa, o casal já está nele ser casal. Está dando para entender? Só que à medida que nós vamos desenvolvendo essas habilidades, nós vamos descobrindo outras maiores ainda. Agora, esqueceu daquele terceiro elemento que nós falamos no início? O diabo, gente. Satanás, quando ele entra no relacionamento, ele começa a desvirtuar a capacidade e o dom de cada um. É onde o marido, ele perde, igreja, a sua identidade do espelho. Ele já não se vê no espelho como o provedor que ele tem que ser. A mulher, muitas vezes, perde a sua identidade do espelho. Ela já não se vê mais como a pessoa que Deus colocou para determinadas funções. Existem mulheres que dizem, eu quero me casar, mas eu não quero ser igual àquelas outras, eu quero ser independente. Independente do quê? Presta atenção nisso, porque está nela. A mulher pode ter trabalhado o dia todo, junto com o marido. Quando os dois chegam em casa, para onde vai cada um? Pode perceber que é natural, não é? O casal está sentado na sala, os dois vendo televisão. Pode perceber que se de repente a esposa fala assim, olha, vamos mudar, o marido fala, vamos dormir. Ele está falando sério, vamos dormir, o que ele faz? Ele levanta e vai dormir. E a esposa, ela levanta, ela vai na cozinha, ela guarda isso, ela guarda aquilo, isso é porque ela vai dormir. Entendeu? O homem leva a sério, vamos dormir, bum, ela vai dormir. Pode perceber. E a esposa vai lá e ela pega uma coisa do chão, coloca a calça dele não sei onde, pega aqui, vai lá, pega uma roupa do filho, põe não sei onde, fecha a janela, faz aquilo. Isso é o natural dela, está dentro dela. Enquanto isso, fala a verdade, irmãs. Quando você realmente vai dormir, onde vai estar? Já está roncando, já está dormindo, entendeu? Porque, igreja, veja bem, nós levamos a sério esse negócio. Falou conosco, a gente acredita. Agora, o dom que Deus colocou está dentro de cada um de nós. A batalha que veio sobre a nossa vida, igreja, infelizmente, é justamente para que o irmão, a irmã, não se sinta no personagem que Deus fez. Continuando o texto, eu gostaria que os irmãos abrissem Provérbios 31, versículo 10. Olha que tremendo. Provérbios 31, versículo 10. A palavra de Deus diz assim. Provérbios 31, 10. Mulher virtuosa, quem a achará? A palavra de Deus, igreja, eu estou citando um versículo de cabeça que está um pouquinho lento. A palavra de Deus fala de uma mulher com virtudes. Virtudes são qualidades. Presta atenção nisso. Que o irmão e irmã precisa entrar na visão do que Deus está falando. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias ou de rubis.
Virtudes são habilidades. Virtudes estão ligadas a dons. E a palavra do Senhor diz que existem, eu posso dizer todas, tá? Todas as mulheres têm virtudes inimagináveis. Virtudes inimagináveis. Por isso que o Senhor diz assim: o homem que encontrou uma mulher encontrou um tesouro. Agora eu vou falar uma coisa para você, homem. Quando você encontra um tesouro, você fala assim: encontrei um tesouro. É assim que você faz? Como você reage, homem de Deus, quando você encontra um tesouro? De verdade. Você fala assim: encontrei um tesouro. Percebeu que quando identificamos um tesouro, a explosão é como se fosse um fogo. O homem tem que descobrir o seguinte: eu encontrei um tesouro. Tem uma historieta que eu gosto muito. Já falei em vários encontros casais, já falei em vários casamentos. Está até um pouco batida a igreja, mas é a melhor que eu tenho nessa área que eu vou falar agora. Que ela diz assim: vou sobre os personagens, tá? O presidente Obama, quando o Lula estava no governo, eu falava Lula, né? O presidente Obama, numa viagem, ele e a sua esposa Michelle Obama chegam até um posto de gasolina. E naquele posto de gasolina ele percebe, o presidente Obama, que a sua esposa começa a bater papo com o frentista. Com todo respeito aos frentistas, então tem vários frentistas aqui, tá? Eu não sou frente a frentista, mas hoje tem que falar com você. E a esposa conversando ali, e o presidente observando. De repente ela volta para o carro e ele fala: quem é? Quem é o quê? Quem é esse rapaz que você está conversando? Ah, esse daí, meu primeiro namorado. Aí o presidente olha para ela e fala: tá vendo? Se você tivesse se casado com ele, hoje você seria esposa do frentista. E ela fala: se ele tivesse se casado comigo, hoje ele seria o presidente dos Estados Unidos. Homem de Deus, tesouro enriquece. Tesouro enriquece. Tesouro dá poder. Uma mulher sábia edifica e entenda. Presta atenção, você tem que ter a revelação. A mulher sábia edifica o lar, e nós estamos no lar. Eu tive a honra e o privilégio de ter uma esposa inigualável. Nunca mais eu esqueço minha esposa, nunca mais, não tem jeito. E devo muito do que sou a esposa que Deus me deu. Em todos os sentidos da minha vida: ministério, profissão, pai, entendeu? Lembro dela todo dia. Detalhe: há 28 anos, desde que eu a conheci, até hoje. Eu saía para trabalhar lembrando dela. Hoje ela está com o Senhor, eu continuo lembrando dela, só que agora é com alegria. E por que eu estou falando isso para a igreja? Valorize o tesouro que Deus pôs na tua mão. Continuando o texto, a palavra de Deus, ela diz assim no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 24. É um texto, igreja, dolorido, mas eu preciso que a igreja receba do Espírito. Eu sei que esse culto está sendo gravado no céu, e isso me preocupa bastante, igreja, porque nessa noite está havendo uma revolução nesse lugar. O nosso adversário faz de tudo para que as pessoas não prestem atenção, igreja. Mas o culto dessa noite foi que está sendo gravado pelo Senhor. No livro de Efésios, capítulo 5, no versículo 24. A palavra de Deus, ela diz assim: Efésios 5, 24. Como porém, deixa eu ver se estou no texto certo. Isso. Como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam tudo submissas ao seu marido. Presta atenção, se eu parar aqui antes de eu prosseguir, não dói quando a gente ouve essa palavra, não fala eu, sabe o que quer dizer eu? Não é que você não queira ser submissa ao marido. A pessoa do marido não te deu essa revelação.
Agora eu vou te explicar como que isso acontece. Isso se você pensou assim, tá? Porque é para pessoas que estão ligadas em Deus. Versículo 25 diz assim: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Sabe o que é isso? Quando a mulher descobre que o marido está disposto a morrer por ela várias vezes durante o dia, quando a mulher descobre que ela realmente é tudo aquilo que o marido diz e um pouco mais, o amar a esposa é quando o homem se esvazia. O homem se esvazia pela esposa. O submeter-se, sujeitar-se. Tem um comercial que eu acho que ele traz uma mensagem profunda. Faz tempo que eu não vejo. Mas o homem chegava, a mulher, aliás, ela pegava, não sei se era um laticínio, alguma coisa assim, não lembro o que era, um vidro com conserva, fica mais fácil falar, né? E ela ia abrir, ela fazia assim, ela abria. Ela viu o marido, ela fazia, ela fechava de novo e dava para ele abrir. O que ele fazia? Sabe o que ela está fazendo ali? Mulher sabe quando o homem está com medo. Mulher, Deus te levantou para ser feliz do lado desse homem. E quem vai ajudar esse homem a alcançar tudo aquilo que Deus tem para ele é você. Você entendeu? A mulher faz o homem voltar a estudar. Vamos falar bem direto ao assunto aqui. A mulher faz o homem ser promovido. Quantas vezes a mulher fala com o marido: você foi lá falar na empresa sobre aquilo? Não, querido, eu vou lá amanhã. Vai lá amanhã. Vai lá amanhã. Irmã, se você não falar, igreja, acabei de sair do protocolo do que eu estou do estudo, não tem que falar sobre isso. É a irmã que vai falar. Você vai estudar? Ah, não, vai prestar atenção. Eu vou fazer transmissão pela internet, te dou na tua mão. Você vai estudar, que ele vai. Não pense que o homem foi levantado só para ser inflado na hora da briga. Quantos homens já mataram porque uma mulher falou: olha, ele mexeu comigo. Mexeu com você? Pá! Olha o que eu vou te falar. Ela usou o dom de modo errado. De modo errado, porque da mesma maneira, se ela falar para o marido: olha, eu quero ser uma mulher rica, e Deus para você na tua vida, na minha vida, você vai virar empresário. Eu vou crescer com isso. Porque se você crescer sozinho, ele te afunda. Ele tem que crescer com você. Agora pensamento que tu fala das mulheres, né? Por que eu estou falando isso? Porque às vezes lemos que a mulher é tesouro, que a mulher edifica, e o homem olha para a mulher: você não vale nada, mas eu gosto de você. Não entendeu o que a Bíblia está falando? É sério isso? Irmãos, eu estou falando com cristãos. Muitas vezes nós lemos, por exemplo, a mulher edifica, amém. A mulher é um tesouro, amém. E fica pobre com o tesouro na mão, sem edificar com o tesouro na mão, porque não entendeu. Agora entenda, começa a valorizar e entender o seguinte: casal é exército, não precisa de mais ninguém. Qual é a mulher que está aqui hoje que ela fala: meu querido, você vai ter que arrumar outra esposa porque hoje estou ocupada a fazer da unha? Você fala isso, irmão? Você fala que aqui tem mulher. Aqui tem mulher, não é verdade? E da mesma maneira o homem. Homens que são como eu, não sei fazer nada em casa, não sei arrumar nada, não sei pregar nada, não sei fazer nada. Mas detalhe, quando a minha esposa precisou, falou: opa, se precisar eu pago alguém. Por que eu pago alguém? Para ele ficar menor que eu. Entendeu? Nada de chamar o vizinho para fazer, porque esse vizinho chega, vai chegar cheio de onda, entendeu? Ele não pode. Se vai fazer, você, eu estou contratando. Entendeu? Aqui também é pegado. Querida, eu pago e ainda vou contratar o melhor. Sabe o que a gente não sabe fazer? Sabe o que é isso? Olha bem, homem de Deus, você pode não ter habilidade em algumas áreas, mas você tem um dom. Por que eu estou fazendo isso para a igreja nessa noite? Há casais que estão fracassando porque estão perdendo a visão do que é para ser feito na vida. Há casais que estão enrolados sozinhos. Você está entendendo? Enrolados sozinhos. Hoje, igreja, a terapia familiar, infelizmente, ela vem crescendo muito, porque às vezes um chega perto do outro, pergunta para um terapeuta que está todo enrolado, com todo respeito aos terapeutas presentes. O terapeuta também está enrolado com a esposa. A terapeuta também está enrolado com o marido e com os filhos. Aí chega o casal lá: por favor, o que a gente faz? Como assim que vocês fazem? Sabe o que é? Que a gente fica brigando muito. Aí vem o terceiro e fala qualquer coisa.
Irmão, irmã, quem tem que cuidar da tua esposa é você, marido. Quem tem que cuidar do teu marido é você, esposa. Você tem que ser, é que eu vou falar na hora que falo dos filhos, o terapeuta do teu lar. Continuando o texto. Filhos. Colossenses, melhor dizendo. Colossenses capítulo 3, versículo 18. Colossenses capítulo 3, versículo 18. A palavra de Deus, ela diz assim: esposas, sede submissas. Por que eu estou batendo nesses versículos, igreja? Ao seu próprio marido. É para evitar que o diabo inflame um contra o outro e o outro contra o outro. Presta atenção nisso. Deus não está pedindo que as mulheres sejam inferiores, de maneira nenhuma. A mulher tem que saber quem ela é. Está entendendo? E a mulher sabe que se ela viver num clima de contenda, porque infelizmente às vezes o marido tem a visão cega ou cegado, eu não acho correto, mas talvez seja, mas cego. Curiosamente a esposa que vai ajudar a enxergar. O suportar uma determinada situação por um tempo, isso é submissão. É ela que decide. Presta atenção, não é o homem que fala, não fala isso, se apanha, pelo amor de Deus. Ela decide pelo bem da casa. Porque se não tomar cuidado, ele vai derrubar. Presta atenção nisso. Mulher tem visão ampla. Sabe os irmãos ligaram Pão de Açúcar há um tempo atrás? Começou a contratar mulheres de uma idade média. Essas mulheres, quando um comprador ou compradora tinha dúvida do produto e ela chegava perto, ela falava assim: leva esse. Não é que a gente leva? Isso é pesquisa. Algumas mulheres hoje são colocadas em cargos de liderança, igreja, pela facilidade que ela tem de fechar um contrato. Interessante, né? A facilidade que ela tem de convencer alguém. Isso é um dom que Deus deu. Vou te falar uma coisa: a mulher sabe, edifica, mas isso aqui não pode ser visto só apenas fechado. Na hora de uma crise, de uma contenda, o edificar era evitar que o marido, que os filhos destruam o patrimônio de uma vida. É ela que equilibra. É ela que equilibra. Eu sei que talvez a irmã nesse momento ouvindo e fala: mas pastor, tu falar isso, agora meu marido vai querer apontar. Não, isso não, igreja. Se a mulher prestar atenção na habilidade que ela tem, no dom que Deus já colocou, eu já falei dos homens, está resumido, mas eu falei, a mulher vai perceber o seguinte: o dom está em você. Quantas decisões que o seu marido tomou, e na hora que ele falou, você falou: está errado. Só que se você não souber o modo certo de falar, ele vai lá e faz, entenda? Aí depois que dá errado, o que você fala para ele? Não é verdade? Você fala: não te falei? E ele não gosta de ouvir. Quantas vezes a mulher fala assim: era isso que eu estava te falando, eu sabia. E tem marido que já se previne, ele já chega perto da esposa e fala: não vem falar que você já sabia. Entendeu? Mas à medida que a mulher sábia entenda o que é submeter-se, olha bem, a vontade dele vem, vocês com seu ponto de vista. Quando lá na frente ele está perdido, ele volta muito cheio de ser ele. Quem você quer falar mesmo a respeito daquilo lá? Entendeu? E o que isso tudo, igreja? Harmonia. Há casais que passam anos juntos e não constroem nada. E o pouco que faz ainda perde. Está entendendo? E olha que Deus está mudando nessa noite. Olha bem, a harmonia entre o casal faz com que a construção seja real. Continuando o texto. Hebreus, capítulo 13, versículo 4. Não vou avançar muito no horário, mas eu preciso me adiantar um pouquinho. Hebreus 13, versículo 4. A palavra de Deus diz assim: todo seja o matrimônio. Na outra versão que eu preparei, que está venerado. Irmãos, o casamento, o matrimônio, tem que ser levado em consideração de honra. De honra. É você cuidar, é você proteger. O seu leito, presta atenção nisso, sem mácula. Quando eu falo seu leito, é o seguinte: homem, você só pode dormir na cama onde tem uma mulher que atua. Esse é seu leito. Seu leito é onde você deita. Você só pode se deitar com a tua esposa por toda a sua vida. Mulher,
com muito respeito, você só pode se deitar com o seu marido por toda a sua vida, só com ele. Talvez o irmão ou irmã se sinta ofendido com essa fala, porque quando perdemos a visão espiritual, achamos que por qualquer crise e problema podemos fazer o que quisermos. Não pode não, é um crime espiritual e vai haver sim uma prestação de contas. É bíblico. Continuando o texto, livro de Efésios, capítulo 7. Efésios, capítulo 7, versículo 3. Efésios 7, 3. Os irmãos que vão apresentar uma peça de minutos, já pode se preparando, por favor. Acho que eu cometi algum equívoco aqui, igreja. Não tem, peraí, mas estou jogando meu erro aqui. Tudo tem sua explicação, tá? Veja bem, não vou procurar o texto aqui agora, mas a palavra de Deus, peraí, deixa eu separar aqui. Só mudar aqui. A palavra de Deus fala a respeito do sexo, e ela diz assim: o homem não tem direito sobre o seu próprio corpo, nem a mulher sobre o seu próprio corpo. Presta atenção no que ele está falando aqui. O momento do sexo no casamento, igreja, ele foi estabelecido por Deus. Presta bem atenção nisso, tá? Deus estabeleceu o sexo no casamento. E ele diz o seguinte, que o homem pague a devida benevolência à mulher. Em outras passagens, o que ele quer dizer é o seguinte: irmão, irmã, a partir do momento que você se casou com a esposa, com o marido que Deus te deu, o sexo agora, ele faz parte do relacionamento. Quando ele fala que o homem tem direito sobre o corpo da mulher, a mulher tem direito sobre o corpo do marido, é no sentido que você pode tocar. Você pode tocar no corpo do seu marido, no corpo da sua esposa. O Senhor, ele não estabelece regras nitidamente claras, mas nós, cristãos evangélicos, orientamos a igreja. Olhe bem, a visão sexual, por exemplo, sexo anal entre nós. Infelizmente, muitos às vezes não entendem isso, igreja. Não concordamos, não aceitamos, porque entendemos que a finalidade do projeto de Deus não é esse. As carícias são abertas, veja bem, sempre um perguntando para o outro, igreja, o que é mais satisfatório para o outro, e procurar quebrar essas barreiras de que não pode perguntar, de que não pode falar. É interessante procurar saber se o outro, se o par está se sentindo bem no relacionamento sexual, e não abolir o relacionamento sexual do casamento por causa da idade ou de outros problemas, mas procurar sentar para conversar sobre a questão sexual. Por que isso é importante, irmãos? Porque quando entendemos o que Deus está falando a respeito de vida sexual, preste bem atenção nisso, nós vamos perceber que faz parte, não é o ponto mais importante, mas faz parte. E continuando o texto, no outro evento, no outro encontro, eu vou mais tempo explanar cada passagem, tá? Veja bem, dentro do relacionamento, existem questiúnculas que muitas vezes se transformam num verdadeiro elefante dentro da sala. Uma das coisas, igreja, que incomoda muito um casal, e eu quero explanar aqui através desses jovens que estão aqui, as comparações. Amém? Parece que eu não coloco mais TV na minha vida. Acho que eu vou chamar minha para dar uma aula de culinária. Toda vez que ele compara a minha comida com a mãe dele, eu me esforcei, eu não me Observe bem, igreja. É um fato super simples, mas muita gente não percebe que fez. O homem que está na tua casa, irmã, agora, quem dita tudo o que tem que acontecer, como agora é ele do jeito dele. A mulher que está na vossa casa agora, meu irmão, quem dita as coisas como serão é ela e do jeito dela. Por que é importante entender isso? Não adianta um ficar lembrando agora que a comida da mãe era melhor, ou lembrar também que antes de conhecer, olha, mas eu tive namorado, se eu pedisse ele faria agora. Isso, na verdade, começa a destruir um relacionamento, igreja, com palavras que às vezes não dá para dizer eu estou brincando. Não é isso não. Nunca mais vai esquecer o que foi dito. Presta bem atenção nisso. Ah, mas se eu tivesse pedido, se fosse a minha mãe, ia fazer. Se fosse meu pai, ia fazer. Ah, mas se eu tivesse... Olha, sinceramente, tem hora que
me arrependo de ter casado com aquele. Olha, mas tinha um rapaz, ele queria tanto casar comigo, agora nem eu quis. Tinha uma moça, gente, mas ela queria tanto casar. Agora, sabe o que acontece, gente? Olha bem, achamos com o tempo que essas coisas não ficaram gravadas, ficaram. Sabe que hora que ela vai surgir? Na hora da briga. Aí surgem coisas que você imaginou que já tinham sido estipadas há anos. Tem um outro detalhe que nós vamos falar também nessa noite: a falta de atenção. Eu sabia quanto atenção lá no modo de atenção, só que eu não estou básico de cabelo. Ai, vou ver se meu marido, né? Amor! Oi, amor! Oi! Peraí. Irmãos, para o homem, qualquer mudança que ele faça é normal. O homem corta o cabelo e não pergunta para ninguém como ficou, é normal. A mulher, se ela corta o cabelo, ela quer que reconheçam que ela cortou o cabelo. Se ela muda a cor, o tom do cabelo, olha para mim agora, todos os homens. Homens, presta atenção nisso. Olhando para mim, você vai pensar qual é a cor do sapato da tua esposa. Olha para mim. Agora presta atenção. Presta atenção. Presta atenção. Olha o que eu vou te falar agora. Às vezes a esposa, ela está com sapato novo, e você não sabe que ela está com sapato novo. Você olha e ela está ali, ó. Ela já fez aquilo que você está vendo ela fazer, até o chute que ela te dá, entendeu? É para que você perceba que ela comprou. Agora detalhe, presta atenção, você tem que saber a cor da calça, que de repente ela está com uma calça nova e o tempo todo ela está assim, ó. Sabe que ele não vai ver que eu troquei a calça, que eu estou de calça nova, porque está achando que está com a mesma de sempre. Não quero mais não trocar, presta atenção nisso. Porque o marido muitas vezes ele é tão desatento que a esposa, irmão, presta atenção nisso, tá? Ela fala assim, você não percebeu nada? Pior pergunta que tem com o homem. Ele pensa em tudo. Ele pensa em tudo. Menos às vezes no óbvio. Pra ela, aquele colar. Por que você não falou que era colar? Porque ela quer ouvir de você. Entendeu? E isso, quando eu falei de uma calça, eu falo de um sapato, presta atenção. Hoje ela tá com uma blusa, camiseta, está de vestido. Você tem que saber, homem de Deus. Às vezes ele fala assim, será que ela está de camiseta? Ah, ela está com aquela blusa verde, ela está com a blusa verde ontem. Aí o irmão vai perceber, tenta fazer uma imagem da tua esposa na tua mente agora. Agora, se eu perguntar para tua esposa, ela sabe entender como você está. Inclusive se estiver amassada, ela fala assim, está aquela camisa amassada de novo que eu falei para ele usar. Entendeu? Agora, porém, se a mulher sair amassada de casa, o homem não avisa. Se o homem sair amassado de casa, a mulher avisa. Ela fala, pai, tira esse negócio aqui. Tira esse fio de linha. Não vou perguntar, tá? Qual é a esposa que um dia o marido falou, se eu tirar esse fio de linha daqui? Pode ter um. Agora, qual é o marido que a esposa falou, se eu tirar esse fio daqui, peraí. O fio de linha ela veio. Entendeu? Datas. A maioria de nós homens não marcamos uma data sequer, tá? Presta atenção nisso. Se você perguntar para tua esposa quando foi o primeiro dia que vocês se encontraram, ela fala data e onde. Ainda fala se estava chovendo, se estava sol. Até a música que estava tocando. Se perguntar para o homem qual foi a primeira vez que você viu tua esposa, pior pergunta. Agora o detalhe, quando você começou a namorar, ela lembra a data. Ela lembra a data. Noivado, ela lembra a data. Casamento, ela lembra a data. Agora eu vou te falar uma coisa, homem de Deus. Você chega na tua casa, eu preciso contar uma história. Eu olho o relógio, eu fico incomodado. Então quando você me olhar, eu fico incomodado, tá? Uma mulher chega, por exemplo, uma amiga dela, mas deixa eu passar um pouquinho só. Uma mulher chega para o marido, para uma amiga, e fala, olha, eu estou com um problema em casa. E o problema que eu estou tendo em casa é que meu marido ele não percebe nada, ele não liga para nada. E a outra colega fala, vamos fazer o seguinte,
Vamos mudar o ambiente. Chega na tua casa e você vai enfeitar a casa, você vai colocar velas na casa. Aí o que ela faz? Ela vai jantar com o marido. E quando ela vai jantar com o marido, a outra colega dela faz o seguinte: ela vai em casa, irmãos, ela faz um corredor de rosas. E ela coloca holofotes, ela coloca velas por toda a escada. E de repente chega o casal. E a esposa, já sabendo o que estava acontecendo, ela fala: querido, vai na frente. E ele: por quê? Vai na frente, querido, vai na frente. Aí ele vai na frente. Quando ele dá uma olhada, ele fala: meu Deus, querido, a casa está pegando fogo. A esposa fala: querido, não está pegando fogo, presta atenção, olha na casa. Aí olha de novo e fala: pior ainda, querido, é macumba. Igreja, olha bem, a falta de atenção em todas as áreas, por que ela é perigosa? Veja bem, a mulher, por natureza, ela tem necessidade de atenção. Quando ela fala assim para você: marido, você não percebeu nada, ela balançar o cabelo, ela fez alguma coisa no cabelo, às vezes é um risquinho pequeno, bate o olho rápido ali, vai procurando alguma coisa para você poder se dar. E se ela te falar o seguinte: olha bem, o dia de hoje não te lembra nada? Irmão, pensa, começa a ora, faz qualquer coisa, e você segue. Mas não deixa passar uma data. Se não lembrar, fala: querida, sinto muito, não me lembro. E ela fala: hoje é o dia do nosso casamento. Desde já, a maioria dos maridos, de bate pronto, confunde a data do casamento. O marido fala: foi 15 ou 16? Entendeu? Outro detalhe importante, estamos caminhando para o final: falta de comunicação. Falta de interesse. Pulei. Desculpa. Ei, hoje Ei! Amor! Oi, amor. Liguei! É hoje? É hoje o quê? Vai ter festa? Que festa? Como assim que festa? Ai, tô com uma dor de cabeça. Você prometeu que hoje ia ter festa. Ai, esqueci. Hoje não vai dar não, porque eu tô com uma dor de cabeça, tô com dor nas costas, na roupa, passei. Não vou conseguir não. Mas todo dia você lava o passo dele. Como é que vai fazer então? Amanhã, pode ser amanhã? Amanhã não, amanhã vai ter que arrumar. Meu, mesma coisa sempre. As mesmas desculpas. Que cabeça. Ai, hoje eu cozinhei, lavei você, mas todo dia faz isso. Se todo dia vai fazer, todo dia vai estar cansado. Todo dia vai estar com dor de cabeça. Ah. Igreja, a maioria das discussões e problemas que surgem entre o casal poderiam ter sido evitados na sua origem, porque se torna uma bola de neve com o tempo. Mas à medida que nós vamos entendendo como eles começaram, nós vamos perceber a maioria das crises, discussões, separações e até mesmo crimes que ocorreram iniciaram por motivos banais. O outro detalhe interessante, agora sim, falta de comunicação. Arrou na porta, com certeza ela vai ficar feliz. Ei, Layara! Oi, amor! Oi, amor! Tudo bem? Deu uma surpresa. Modinha com uma surpresa. Imagina, tenta lembrar. Alguém está precisando muito. Deixa lá. Aquela dica enorme que eles estão fazendo. Melhor do que isso. A moradora da janela ali. Zerinho. Não, é nosso. Eu comprei um carro. Comprou um carro. Sim, entrada. 60 dias para pagar a primeira. 60 dias para pagar a primeira. A China tem um carro para me pagar a primeira. Toda vez é a mesma coisa. Tudo que ele vai fazer já chega pronto. Aí eu fico assim. E adianta comunicar? É sempre a mesma coisa. Nunca me apoia, sempre me critica. Para que comunica? Igreja,
Dois detalhes importantíssimos. Primeiro, olha bem, homem com dívida dói, mulher não. Presta bem atenção nisso. Vou te dar um exemplo. A sua esposa chega para você e fala: olha, tem que pagar a telefônica, tem que pagar a Casa Bahia, tem que pagar a conta de luz. Eu faço dessas três. Aí o irmão vai lá e paga a telefônica e paga a Casa Bahia. Você volta tranquilo, feliz da vida, porque você conseguiu pagar. A esposa fala: você pagou as contas? Você fala: paguei. Porque para você pagou. E ela fala: você pagou a telefônica? Eu paguei. Ah, que bom. Você pagou a outra que eu falei assim? Ai, que bom. Você pagou a tal? Não, ela entra em crise. Como não pagou? Eu falei: mas ficou só uma. Mas para você só uma, tem que se virar bem. Ela não. Tem que estar tudo certo. Presta atenção nisso. E o outro detalhe importante, presta atenção. Muitas vezes, a visão administrativa que a mulher tem, ela tem que ser levada em consideração. Homens, nunca façam nada sem consultar a esposa. Vou repetir. Isso não quer dizer perda da sua, abre aspas, tá? Da sua pessoa como marido. Comunique, pergunte, tire a dúvida, porque há coisas que na hora que você vai fazer, ela já te dá outra ideia. Comprei um terreno. Como comprou um terreno? Agora você comprou um terreno. Um amigo meu estava vendendo preço de banana, paguei, ó, rapidinho. Estou devendo, vou ter que pagar, vou pagar 1.200 por mês. E a escola das crianças? E o carro? Aí depois está em crise, está em depressão, olha bem. Por que é importante perguntar para a esposa? Está vendo esses dois olhos? Deus poderia ter colocado um no meio da testa, né? Não é verdade? Por que Deus coloca dois? Entendeu? É sério, você entendeu? Irmãos, a mulher é o olho direito ou o olho esquerdo. Entendeu? Você tem que olhar com os dois. Um outro detalhe importantíssimo: falta de comunicação, agressões. Já ralaram meu carro? Ó, o meu carro ontem já ralaram meu carro. Que dó. Não vou fazer nada, vamos pra mim. Não quero saber nem pra tu, viu? Ó, olha comigo. Hoje o pau vai quebrar. Igreja, pasme. No meio cristão existe agressividade, homem, mulher, mulher, homem. Será que se todas as irmãs ou maridos falassem a verdade? Entenda, a agressão nem sempre ela tem que ser física. Hoje considera-se, até mesmo para efeito processual, agressões, igreja, como assédios, por exemplo. O homem pode, mesmo sendo marido, agredir verbalmente, psicologicamente e fisicamente a sua esposa. A esposa, em muitas situações, também é uma agressora do lar. Mas a maioria, é pesquisa, tá? Das agressões é do marido contra a esposa. Presta atenção nisso. Casais cristãos se agridem fisicamente, e isso não é apenas uma questão jurídica, mas é uma questão bíblica. Olha bem, homem de Deus, a tua família tem que ser amparada e protegida, nunca agredida. Mulher de Deus, a tua família tem que ser amparada e protegida, nunca agredida. E eu quero ler os textos, e não vou precisar passá-los agora, mas eu quero falar a respeito dos filhos. A Bíblia diz assim: ensina a criança no caminho que ela deve andar, e depois, quando ela for grande, ela não se desvia dele. Pai e mães têm que ensinar seus filhos. Pai e mãe tem que ensinar os seus filhos. Você não tem que levar os seus filhos para outros profissionais ensinar. Você não tem que levar os seus filhos para que o pastor da igreja ensine. A competência do ensino é bíblico, compete aos pais. Os pais são os terapeutas do lar.
É você que orienta, e detalhe, o fruto lá na frente também vai ser a tua consequência. Hoje a sociedade está numa crise, não é porque o mundo lá fora ficou pior. A sociedade está numa crise porque a família aqui dentro é que ficou pior. Quando o pai perdeu sua voz de comando, entenda, comando não é ordenar, o comando é ter autoridade para ordenar. Fica mais fácil entender. Não adianta dar ordem se você não tem comando. Presta atenção, para poder dar uma ordem, você tem que ter patente. Isso é muito interessante, você tem que ter autoridade, legitimidade para poder falar. O pai tem que dar um exemplo tal. E eu posso dizer isso com certo orgulho, que no momento que ele diz, o filho tem que saber que é o... Mas rapaz, que é perigoso ele ficar rouco, perder a garganta, parar no hospital. O filho passa por cima, é sério. A mãe, quantas vezes, que é obviamente da minha idade saber o que eu vou falar, quantas vezes na nossa adolescência, um olhar de uma mãe, você ela fala assim, ó, em casa nós vamos conversar. Só da mãe olhar e falar, ó, e detalhe, isso é a distância, assim ó, você viu a altura? Olha aqui ó, lá do outro lado. Agora detalhe, essa história fala, senta senão eu vou te bater, senta senão eu vou te bater. Irmão, ou bate ou não ameaça. Não estou incentivando ninguém a bater, pelo amor de Deus. Mas vou falar uma coisa para a igreja. A palmada terapêutica é fundamental. A sociedade diz o seguinte, não pode agredir. Não é verdade? Hoje, eu estou com 2 baleados menores lá no hospital. Não pode agredir, mas pode atirar. Uma palmada, muitas vezes, evita condutas futuras nas quais você venha se arrepender. Igreja, pelo tempo que nós temos hoje, eu não vou me alongar mais. A ideia hoje deste culto é reiniciarmos o trabalho com os casais. Faltaram dinâmicas que nós vamos inserir, mas o que eu quero que o irmão e a irmã receba nessa noite. Primeiro, olha bem, você já tem que se sentir feliz com a pessoa que Deus pôs do seu lado. Diga amém, por favor. As outras questões, igreja, serão construídas a partir do momento que você construir um bom relacionamento com quem está com você. Não adianta querer achar que conquistas externas vão trazer felicidades internas. Não vão ocorrer. Não é uma casa nova, não é um apartamento, não é um carro novo, muito menos uma promoção no seu trabalho que vai trazer a felicidade dentro do teu lar. Presta atenção, é possível fazer todas as coisas sem esquecer da outra. É possível ser feliz. Entender que casamento é 2, mas a vida é 1. O casal é 1. As pessoas são 2. Que é isso? Marido, você não casou sozinho. Esposa, você não casou sozinha. Um precisa do outro, o outro precisa do um. E qual dos dois é mais importante? Entendeu? Deixa eu perguntar agora para você, marido, no seu relacionamento, o que é mais importante? Eu vou te orientar, marido. Quando alguém te perguntar quem é mais importante, você diz ela. E quando alguém te perguntar, esposa, quem é mais importante, você diz ele. Porque muitas vezes quando a gente fala ninguém, perdeu-se no ar. Dê a honra a ela, dê a honra a ele. Presta atenção nisso. Um dia vai haver uma separação. Eu vou terminar dizendo o seguinte: imagina aqui um caixão. Imagina aqui um caixão. E aqui nesse caixão, um dia, querendo ou não, vai estar a tua esposa ou vai estar o seu marido. Quais seriam as 3 primeiras palavras que você diria para ela? Querida, o que você diria? Quais seriam as 3 primeiras palavras que você diria para ele? Querido, vou te explicar uma coisa. Não espere ele ou ela estar no caixão para você dizer essas palavras. Que você possa hoje dizer que ama
guiando, que você possa hoje dizer como você é importante para mim. Fala para ele hoje, fala para ela hoje, como que eu vou viver sem você agora? Fala para ele hoje. Você está entendendo? Porque aí no caixão, quem vai estar é o corpo, mas ela, ele, já vai estar na glória com Deus. Eu vou pedir que todos fiquem de pé. Quero pedir desculpas, porque não realizarei algumas dinâmicas. Mas eu quero convidar aqui o esposo. Você me desculpa se eu não vou citar seu nome, porque às vezes eu me digo, não, eu quero chamar você aqui agora, por favor. Ele vai cantar uma canção para a esposa e para toda a igreja. E eu quero convidar o Elias e a Rose, enquanto nosso irmão se organiza aqui com os músicos, por gentileza, Júlio, fique à vontade que eles te dão o suporte. Elias e Rose, eles estão aqui? Igreja, exatamente hoje, esse casal completa 10 anos. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Se houver mais algum casal completando também aniversário de casamento, pode vir aqui à frente, amém? Como eu fui informado a respeito deles. E é um casal que eu amo muito, como todos estão aqui. E nós vamos fazer uma oração. Como eu já falei, desculpa se eu não chamei outros pelo nome, é que eu não recebi nada aqui, tá? E vou pedir que você estenda as mãos, por gentileza, aqui para frente. Pai querido e maravilhoso, em nome de Deus, do vosso Santo Filho, Pai, nós nos colocamos diante do Senhor nesta noite. Pedimos que o Senhor abençoe o Elias, a Rose, a Tainá, que o Senhor abençoe o relacionamento, Pai, que estes anos venham se multiplicar infinitamente mais, e toda a alegria, felicidade, paz, prosperidade, saúde, Pai, esteja com eles, em nome do Senhor Jesus. Toda a igreja diga amém. A igreja mais uma vez aplaude o Senhor. Aleluia. Aleluia. A igreja pode se sentar. Amém? É bastante contigo para contar. Eu acho que o pessoal medita bastante na palavra de Deus, todo mundo conhece. Para que o Senhor possa entrar na nossa casa, possa mudar a nossa vida. Eu tenho certeza que quem tem alguém com dificuldade, através desse culto abençoado, vai sair, mas a dificuldade vai ficar aqui. Quando você chegar em casa, vai estar um lado bem melhor. Quem não com uma doença aqui, não é eu que estou falando, mas Deus, por misericórdia, pode deixar a sua doença aqui também. Amém? Alô? 1, 2, 3.
se coloquem de pé. Ou então, se você estiver por aqui, me dê um suporte aqui agora. E todos os casais agora, você vai segurar a mão, nós vamos finalizar agora. Você vai segurar a mão da tua esposa, da tua noiva, da tua namorada, vai, mais uma vez, como assim começamos, nós vamos terminar, fica de frente para ela, fica de frente para ele. Amém? E todas as situações da sua residência que for necessário, você vai fazer isso. Presta atenção nisso agora, olhando para o outro. Meu irmão, minha irmã, presta atenção. Às vezes falamos verdades quando estamos nervosos. Mas quando estamos bem, muitas vezes não é que não falamos as verdades. Deixamos às vezes para falar verdades na hora errada. E elas assumem outra conotação. Eu vou diminuir o tempo um pouquinho. Mas irmão, irmã, eu vou calcular 3 minutos, talvez seja menos. Homem de Deus, presta atenção. A tua esposa, namorada, eu chamo sempre de esposa. Durante esses minutos, ela vai dizer para você tudo que ela sempre quis dizer. O que está no coração dela. Não é uma briga. Ela não está te ofendendo. Ela está dizendo algo que ela sempre quis dizer. E não é para você se sentir ofendido. E outra, depois você também vai dizer para ela, não querendo responder. Ela não está te perguntando, ela só quer falar. Então agora, irmã, que você possa dizer para ele tudo que está no teu coração em 3 minutos. Então aproveita essa oportunidade. E o detalhe, não começa ainda não, tudo tem que ficar aqui. Não pode sair daqui, voltar nesse assunto, viu? Vocês vão fazer a dinâmica, aí sim, mas não pode chegar no carro e falar o que você quis dizer. Não pode, ela não está te perguntando. Então a irmã agora vai ter 3 minutos, os homens só 2, mas a irmã 3. Amém? E você fala para ele tudo que está no teu coração dentro desse tempo. E o marido só ouça e não faça cara feia. Fica à vontade, irmã. Eu sei que a irmã ainda tem muita coisa que você quer falar, mas é o que eu quero que a igreja entenda, é que durante um dia corrido, você pode parar 3 minutos
3 minutos. Agora o rapaz, o marido. Agora a esposa. Agora você vai parar. E agora ele vai te falar, presta atenção, mulher. Quando eu falo mulher, com muito respeito, claro. Ele vai te falar agora o que está no coração dele. Ele não está te ofendendo, ele não está brigando, mas ele precisa abrir o coração. E ele vai dizer tudo que ele está querendo te falar, só que você não pode lá fora cobrar dele. E também você não pode ficar magoado dela falar para você. Por quê? Perdão, irmã, dele falar para você. Da mesma maneira que você falou, aí agora você vai ouvir, não fazendo caras, amém? Mas ouvindo com atenção. Marido, você tem a liberdade. Mas fique segurando a mão um do outro. Irmãos, eu sei que foi um pouco corrido, peço desculpas, mas foi a forma que encontramos de retomar esse trabalho. O irmão Armando percebeu que em 3 minutos, vamos dizer 3 minutos, é possível você falar muita coisa, mas no dia a dia, às vezes não temos tempo nem ânimo para ouvir. Só que tudo que fica armazenado, ele vai explodir em algum momento de uma forma desagradável. E é possível o casal parar um pouquinho, e isso pode ser feito todos os dias, alguns dias, e conversar. Um fala, o outro ouve. O que é uma briga, uma discussão? É quando dois querem falar ao mesmo tempo. Detalhe, se você fala e o outro fala, ninguém ouve. E um quer falar mais alto para que o outro ouça, e aí se transforma em algo que não vai dar em nada. O correto é você, com o tempo, aprender a dinamizar o relacionamento.
é você parar um pouco. Eu vou convidar o homem, você vai convidar a tua esposa. E de repente você fala, olha, vamos conversar um pouco, eu não quero conversar. E pronto, vai vir aquela tarefa, o pastor acabou de falar, então outra briga, não precisa. Ou ao contrário, então entenda, tem que haver consentimento mútuo. Igreja, oração, falamos no começo, concordância, todos os dias, nem que seja 1 minuto, orem juntos. Todos os dias, oração é como alimento, é um alimento. Todo dia, a esposa vai orar para que Deus abençoe a vida do marido, o marido vai orar para que Deus abençoe a vida da esposa, o casal vai orar para que Deus abençoe a vida dos filhos. Quando surgir a contenda, a desconfiança, enfim, você saiba o seguinte, uma terceira pessoa entrou. Quando surgirem os desentendimentos, agressões verbais ou físicas, uma terceira pessoa entrou. Não venha aderir à tese de que briga faz parte, acordo faz parte, briga já é falta de controle. Interessante, né? Todo casal briga. Não necessariamente. Não confunda discussão com briga. Discutir pode, brigar não. Você vai entender a diferença na hora, tá? A discussão, ela não traz o desejo de destruição. A briga sim. A briga sim. Entenda isso. Você pode discutir com ela, com ele, mas não brigue. E se brigar, a palavra do Senhor diz o seguinte, presta atenção, irai-vos, mas não pequeis. Sabe o que é isso? Controle. Eu vou pedir agora que todos levantem as mãos sem largar a mão do outro, tá? Você vai levantar uma das mãos, eu vou fazer uma oração. Pai querido, maravilhoso, eu peço, Deus, que o Senhor venha ungir as mãos levantadas agora. Eu peço, Pai, que o Senhor venha ungir as mãos da igreja. O que não quer dizer, abre aspas, que você só deve orar com uma mão, quando eu falo ungir as mãos. Então as mãos estão sendo ungidas. Meu Deus maravilhoso, que no momento que o irmão e a irmã orarem, no momento que as mãos tocarem, no momento que as mãos estiverem postas, que o teu poder se manifeste, Pai, eu te peço em nome de Jesus. Meu irmão e minha irmã, você vai orar pela tua casa, tua família, as enfermidades, se porventura houverem, os desentendimentos, as dificuldades dos filhos. E mulher de Deus, você vai orar para que Deus abençoe a vida dos teus filhos, do teu marido, as situações do lar que precisam ser desenroladas, e você vai estender as tuas mãos sobre a tua casa. A partir desta noite, olhe bem, uma nova história está sendo escrita em nossas vidas. Receba isso pela fé nessa noite. Deus colocou do teu lado a pessoa que vai fazer de você a pessoa mais feliz de toda a face da terra. Deus não colocou do teu lado alguém incompetente. Deus colocou do teu lado a melhor pessoa que você poderia encontrar em toda a face da terra. Todos digam amém. Que Deus abençoe a igreja. Obrigado pela tua presença. Desculpe as nossas falhas. Que o Senhor conceda um final de semana de vitórias. No finalzinho agora, nós temos um lanche lá no final. Os irmãos que puderem, quiserem, tomem um lanche. Os irmãos que quiserem guardar de recordação, era para termos feito isso no outro momento, não deu. Mas vai haver, quem vai ter a foto? Cadê? A Luana, ela vai estar aqui fotografando. Os irmãos que quiserem, podem fazer uma fila se assim o quiserem. Tire uma foto, leve uma lembrança desse encontro de casais. Deus abençoe a todos. Obrigado mais uma vez em nome do Senhor Jesus.